uma história conhecida de muitos, da maioria. E hoje a gente vai abordar algumas coisas aqui dentro dessa história. Diz assim: e sucedeu depois destas coisas que Nabote, o Jizreíta, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jizreíta, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o seu rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o Jizreíta. Ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro. Ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreíta. O Jizreelita, né? Então escreveu cartas em nome de Acabe, os selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai o jejum e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemastes contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Toma assento, queridos. Deixa a sua Bíblia aberta. Hoje eu trago algumas verdades dentro desse texto. É um texto muito forte, né? E fala muito acerca de questões, principalmente de questões familiares. E esse texto, vamos para entender aqui, tem um rei. Acabe era rei de Israel, do reino do norte. Era uma pessoa que tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Por conta, né, ele se casara com Jezabel, que era uma filha de um sacerdote, né, de Baal. E Jezabel é responsável por implementar a adoração a Baal, um falso deus, dentro de Israel. E Jezabel era uma mulher manipuladora, era uma mulher com sede de poder. E isso vai ficar claro aqui no texto, né? E ficou claro no texto que nós acabamos de ler. Então, esse tempo aqui era o tempo do sacerdote, do profeta Elias. Aqui é justamente depois que Elias, né, faz o fogo descer do céu, e ele está ali ainda no reinado de Acabe. Acabe, ele está vindo de uma grande vitória sobre os sírios, e de repente ele está no palácio e deseja ter a vinha, né, de Nabote. A vinha, né, é um sítio onde se planta os pés de uva, né? E naquela época só tinha vinha quem tinha realmente dinheiro, condições. Não era barato manter uma vinha. Então isso fala muito de que a família de Nabote era uma família com uma certa condição. Não era um pobre, uma pessoa sem condição, porque ele tinha uma vinha. E esse Acabe deseja ter a vinha de Nabote. Só que a lei de Moisés proibia as pessoas de vender a propriedade da família, da herança. E é por isso que Nabote não disse assim: não, longe esteja de mim,
né, de fazer isso diante do Senhor. Porque a lei dizia que você não poderia vender para que a herança não mudasse da tribo, de uma tribo para outra tribo. Então você tinha que manter as coisas ali dentro da família, dentro da própria tribo. E com essa negativa, a Bíblia vai dizer que o rei Acabe fica muito triste, ao ponto de não comer nada e de ficar deitado na cama com a cara para a parede. Olha só, eu fico observando a cena, né? Um rei, né, de uma nação poderosa está agora tristinho. Ele está tristinho, né? Ele está, vamos assim, machucado, né? Porque ele não quis a vinha do outro, ele não conseguiu comprar a vinha do outro, né? E aí você vem agora a rainha consorte Jezabel, que percebe que o marido está triste, que o marido não está comendo, né? E pergunta a ele, e ele vai dizer assim: não, é porque eu fiz uma oferta para Nabote, ele não quis me vender a vinha, eu queria tanto aquela vinha, né? Eu achei, e está aqui pertinho de casa, seria tão bom. Mas aquele homem, aquele rei, ele tinha diversas vinhas, né? Ele era dono, né, de muitas terras. O rei sempre acaba herdando, né, muitas terras. E a Bíblia vai dizer que aí Jezabel, ela usurpa a autoridade, né, de Acabe. Mas antes de usurpar, aqui a Bíblia está dizendo assim, que ela vai falar o seguinte aqui, ó, versículo 7. Governas tu agora no reino de Israel? Em outras palavras, deixe de ser molenga. Você é um molenga, você é um fracote, você é muito fraco, você é rei, me dê esse negócio aí. Aí a Bíblia vai dizer que ela pega o anel dele, porque o anel era o símbolo da autoridade do reino. Ela pega o anel dele, escreve as cartas no nome dele, sela com o anel dele, e nas cartas está uma conspiração para que duas falsas testemunhas testemunhassem de que Acabe tinha pecado contra o Senhor. E os homens que recebem a ordem, pensando que era do rei, vão lá e executam a ordem e matam, né, Nabote. Deus, vendo tudo isso, dá uma ordem a Elias. E Elias, o profeta, quando Nabote está lá na vinha, já planejando, aqui eu vou plantar batata, ali eu vou plantar tomate. E de repente, quando ele olha para dentro da vinha, o profeta Elias já está lá esperando ele, com uma sentença de morte, de extermínio de toda a família dele. E a Bíblia diz que Acabe meio que se arrepende, e Deus diz assim: eu não vou fazer isso no seu tempo, mas depois que você morrer, eu vou exterminar todo mundo. E é isso que acontece. Deus levanta, né, Jeú depois da morte. Deus levanta Jeú depois da morte de Acabe e extermina toda a casa de Acabe. Mata Jezabel, mata todos os filhos, não sobra nada, por conta de uma vinha. A gente começa a pregação agora. Então nós estamos diante de um cenário que primeiro eu quero falar sobre o problema do descontentamento. Diga comigo, descontentamento. Existe um problema muito sério nos dias de hoje. As pessoas estão muito descontentes. Elas estão totalmente insatisfeitas com suas vidas. E isso tem gerado uma procura por algo, uma procura pela melhoria, e gerado também um espírito de murmuração diante de Deus. Nós estamos
tirando a razão da nossa alegria, nós estamos tirando da âncora daquilo que Deus já fez e colocando na âncora daquilo que Deus tem que fazer, ou daquilo que a gente acha que Deus tem que fazer. Ou seja, a nossa alegria não está mais no passado ou no presente, está no futuro. Deus tem que fazer. E nós estamos deixando de reconhecer aquilo que Deus já fez na nossa vida. Aquilo que Deus já produziu, a salvação em Cristo. E as pessoas entram nas igrejas e nos templos, às vezes, meio que dizendo: Deus, eu tenho um direito, né? Porque aí vem o espírito de merecimento. Diga comigo, de merecimento. A gente começa a achar que a gente merece alguma coisa. E esse espírito de merecimento, ele é produzido ou por um legalismo, né? Um espírito de legalismo, quando você começa a buscar a Deus para que Deus dê por conta daquilo que você está fazendo, ou da obra que você está fazendo, ou por um entendimento de uma hipergraça, que você não precisa fazer nada, mas Deus tem que dar tudo a você, porque você merece. Isso é produzido por conta de uma total alienação da real situação do homem diante de Deus. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos pecadores, nós não merecemos nada de Deus. Tudo que vem de Deus é fruto da sua misericórdia e da sua graça. E nós não podemos perder essa percepção de que nós somos diante de vista. Porque a partir do momento que você perde essa percepção de vista, o espírito de descontentamento começa a tomar conta da sua alma. Você começa a murmurar, você começa a ficar insatisfeito das coisas. E foi isso que este homem começou a fazer. Ele era rei, ele tinha as melhores vinhas do reinado. Mas ele agora queria o próximo brinquedinho dele. Ele queria o próximo mimo. Por querer. E quando ele não conseguiu ter esse brinquedinho, esse mimo, ele aí ficou descontente. Porque ele achava que ele merecia aquilo por ser rei. Que ele merecia aquilo pela situação em que ele estava. Então o que é que acontece? É um homem que está alienado das suas responsabilidades em busca de mimos. Do próximo brinquedo. E nos dias de hoje isso não é diferente. Eu tenho visto ao longo desses anos um padrão que está se repetindo. Né? De homens que eu chamo comentes de solteiro. Homens que são casados e que estão alienados da sua responsabilidade. Homens que estão mais preocupados com o seu próximo brinquedinho do que com as responsabilidades do lar. Do que com as responsabilidades que Deus incumbiu ele. Eles simplesmente se alienam, se distanciam, né, do seu verdadeiro papel social e querem ter uma vida que não tem nada a ver com aquilo que ele realmente é. Isso tem se multiplicado. Eu tenho visto homens assim, que ao invés de trabalharem para o lar, ao invés de buscar o bem do lar, ele está buscando o seu próprio bem. Ele não pensa na família. Tudo, na verdade, gira em torno dele. Ele pensa no seu próximo brinquedinho. Eu vou trocar de carro esse ano, eu vou fazer isso esse ano. E ele se der para fazer alguma coisa pela família, depois do brinquedinho dele, ele faz. E quando você, sempre ao lado deste homem, surge uma mulher manipuladora. Uma mulher cheia, sedenta de poder. É o que você está vendo aí. Quando o homem se aliena, e aliena a sua função da família, e começa a pensar nos brinquedinhos, surge uma mulher sedenta de poder. Uma mulher que quer agora a autoridade.
Eu tenho visto isso se repetindo por muito. São vários casos. Você vai conversar com um cidadão, você vai procurar saber da história da família, da casa, você vai procurar saber por que o casamento não está legal, e você vai ver um homem com a vida totalmente centrada nele. Ele quer saber dele. Ele quer saber do futuro dele. E ele deixa as responsabilidades para uma mulher que ela quer isso mesmo. Ela quer autoridade, ela quer decidir as coisas, ela quer mandar. Ela quer ter o anel. Ele só quer o mimo. Ele quer o brinquedo. Se der o brinquedo a ele, está tudo certo. Se der o mimo a ele, está tudo legal. Esses homens que assim se procedem, eles têm uma característica também interessante. Que característica é essa? É porque, na verdade, como a vida dele é como se ele vivesse uma vida dentro da vida. Uma espécie de um avatar. Ele vive aquele papel social de marido, mas na verdade ele não assume essas responsabilidades. É um faz de conta. E ele usa essa casca, esse papel, como proteção, mas na verdade os interesses dele não tem nada a ver com o papel que ele está ali mostrando para a sociedade, e realmente é isso que ele quer. O que ele quer, na verdade, é o brinquedo. É a vinha. É a autossatisfação. Ele não quer saber de reinar. Ele não quer saber, ele quer satisfazer a sua alma, o seu ego. Homens que, quando estão diante dessas mulheres manipuladoras e sedentas de poder, as mulheres tomam conta da família. Ela se torna a sacerdotisa da casa. Elas mandam tudo, elas dizem o que é que tem que fazer, e ele ama isso. Porque ele se esconde debaixo disso e começa a fazer o seu mundinho, a ter a sua vida paralela. Seus planos pessoais. E deixa a mulher que gosta de mandar, assumir tudo. O problema é que quando passa o tempo, porque a mulher não foi feita para isso, para segurar essa carga espiritual, ela cansa. E quando a mulher cansa, começa a vir as reclamações. É porque eu tenho um homem, pastor, que não faz nada em casa. Não assume responsabilidade nenhuma. Mas quando você vai ver, na verdade, existe um marido passivo e uma mulher sedenta de poder. É sempre, isso é batata. Quando eu sento assim, diante de dois assim, eu já... 21 anos de pastor. Não tem como errar. Sempre é assim. E aqui você vai ver o problema que isso causa. Porque essa mente de solteiro dos homens foi potencializada com a chegada da pós-modernidade. Porque na pós-modernidade, com esse advento das redes sociais, e com tudo isso que o mundo virtual pode fornecer a você, o que acontece é que as pessoas estão se desconectando da realidade próxima deles. Como assim, pastor? Desconectando da realidade próxima dele. E eles estão se conectando a uma realidade paralela, com sonhos paralelos. E vivem neste sonho aí imaginário, tentando alcançar algo que eles nunca vão alcançar. E isso, com o longo do tempo, vai gerar problemas sérios dentro da família. E alguns vão se tornar em divórcio. Porque a mulher agora que está sedenta de poder, agora ela está cansada. Ela percebe que o cidadão não está nem aí para os problemas da casa. Ela percebe que há um plano paralelo dele de futuro, em que não inclui a família. A família é apenas uma cortina de fumaça. Ele desenvolve ali o papel para todo mundo ver, mas
dentro do coração dele, não é isso que o motiva. O que motiva é a própria vida dele, é o mimo, é a vinha, é querer, né, algo que satisfaça plenamente o seu coração. Então, quando você observa Jezabel, e ela é citada também em Apocalipse, o espírito de Jezabel, esse espírito manipulador, esse espírito que usurpa a autoridade, esse espírito sedento de poder. Você vai observar que mulheres manipuladoras e sedentas de poder sempre procuram se casar com homens passivos. E elas possuem uma falsa percepção de que podem, até mesmo, de que elas têm o poder para mudar os seus cônjuges. Casam pensando nisso. Vocês sabiam disso? Eu disse a vocês, eu trago verdades hoje. Casam pensando nisso. Elas acham que elas têm tanto poder, elas são tão superiores, que elas dizem assim, vou casar e depois eu mudo. Eu mudo ele. E aí começa a manipulação. Seja pelo sexo, seja por ela ter um poder financeiro superior ao cara. E vai outras e outras coisas. A verdade é que quando há um casamento assim, né, o fim da história, na maioria das vezes, as únicas coisas que essas pessoas vão ter em comum dentro de um casamento é a casa onde mora e a cama que dividem. Não existe finanças em comum, não existe projetos em comum, nada. E um aviso às solteiras: cuidado. Cuidado com esses caras. Vocês vão sustentar eles. É isso que eles querem. Eles vão te dar o que você quer, se você for uma mulher sedenta de poder. Ah, você quer mandar? Eles dão. Ah, você quer mandar? Pode mandar. Desde quando você compre os meus mimos? Ou permita que eu compre? Assuma tudo, né? Pague as contas aí e deixa eu viver a minha vida. E a gente mantém essa associação, esse negócio aqui, né, que a gente pode chamar de família, mas na verdade não é uma família. Então isso é uma coisa séria. E eu vou falar uma coisa a vocês. Eu tenho visto isso se repetir em muitas pessoas, em muitas famílias. Parece, e eu comecei a estudar, né, sobre isso, a perceber, a observar um pouco mais, né, os padrões que se repetem, né? Então, observe bem. Então, as mulheres que são sedentas de poder, elas sempre vão buscar o homem passivo. Mas só que existem alguns homens passivos que eles não se deixam ser dobrados. E é aí onde está o problema. Ela casa, diz assim, vou dobrar, vou colocar do meu jeito. Eu sei, eu sou superior, eu sou mais inteligente, eu conheço. Vou fazer uma coisa aí que vai ser do meu jeito. Só que a coisa trava. Porque existem alguns homens passivos que eles não vão aceitar perder a autoridade. A autoridade não, a identidade dele. E eu já vi casamentos assim ruir por conta disso. Porque a mulher achava que iria mudar o marido. Porque ela se achava tão superior a ele, que ela cria fielmente que o seu poder de persuasão poderia transformar aquela pessoa. O que aconteceu? Não transformou. Ela não respeitou a identidade dele. E na hora que ela veio para mudar, para deixá-lo do jeito que ela queria, ele travou. E quando ele travou, o casamento acabou. Deu um divórcio. Eu estou falando de situações reais agora. Deu um divórcio. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque o lar, irmãos, exige equilíbrio. Diga comigo, a família, para subsistir, ela exige equilíbrio. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Esse negócio de casais que competem entre si.
casais que querem mostrar, existem casais que competem a nível financeiro, mas existem casais que competem a nível espiritual. Eu já vi os que competem dos dois lados, financeiro e espiritual. Eu não sei qual é o pior. Porque eu acompanhei um casal mesmo que a mulher se achava mais espiritual do que o homem. E aí todas as vezes que o homem tinha alguma coisa assim, uma experiência com Deus que fosse superior à dela, o pau comia dentro de casa. Eu já vi. Pau comia. Ela não aceitava, porque ela era a mulher de Deus dentro da casa. Ela era o vaso de Deus da casa. Então ela não aceitava que o homem crescesse espiritualmente. Ela queria sempre que o homem estivesse dependente da experiência dela com Deus. Então o que ela dissesse é verdade. Se ela dissesse, Deus falou comigo, meu filho, aqui para fazer isso, então ele tinha que fazer. Se ele dissesse assim, não, eu vou orar primeiro, você orar, você não precisa orar, Deus já falou comigo. Eu conheço pessoas assim, famílias assim, casamento. Há uma competição. E aí, um dos casamentos que eu acompanhei assim, não conseguiu subsistir, separaram. Dentro, 2 crentes divorciaram. Não aguenta, irmão. Aguenta por um tempo. Aí por isso que você vê casamentos com 20 anos rachar, com 15 rachar. É porque sustenta por um tempo. Vai ali, vai. Tora. O problema é que a gente só consegue, a gente precisa parar de ficar olhando as coisas só hoje. A gente tem que olhar para o amanhã. É como alguém que simplesmente, alguém manda levantar a sua mão aqui, pega a sua mão. Não, aqui está tranquilo, pode ficar aí, posso. Vamos botar 1 hora aqui, eu com a mão assim. Vamos botar 10 horas, eu com a mão assim. Vai chegar uma hora que eu não vou aguentar. Então não é a questão, é a questão do tempo. O problema não é a carga, mas é o jeito como você leva a carga. Quem está me entendendo aqui? Não é a carga, é o jeito. Porque se você pegar e dizer assim, pastor Nilson, pega esse livro aqui e tal, bote aqui, eu vou levar ele a vida toda. Não, aqui está tranquilo, no ombro está, não vai ter peso. Agora, eu quero que o senhor carregue a Bíblia assim. O problema, diga comigo, o problema não é a carga. O problema é o jeito como você se leva a carga. E a gente precisa entender isso. Porque se você está levando as coisas da forma errada na sua vida, ela pode até estar dando certo agora. Irmãos, um relógio quebrado, até um relógio quebrado, em 2 momentos do dia, a hora está certa. Quem entendeu aqui? Imagine, até o relógio quebrado. Você bateu o olho, se você bater o olho no relógio quebrado, na hora certa, e ele está lá quebrado, você vai dizer, ih, rapaz, está funcionando. Vai ou não vai? Vai. Mas não está quebrado. Então a gente precisa entender que existem formas corretas de nós levarmos a nossa vida. Se nós queremos ter uma vida sustentável em Deus ao longo dos anos, ao longo do tempo. Se nós queremos ter um casamento sustentado ao longo do tempo, porque este casamento aqui redundou em simplesmente a aniquilação de toda a família. De toda a família. E você sabe que a coisa aqui é que do outro lado você tem um homem chamado Nabote, que simplesmente está disposto a morrer para não negociar o seu papel dentro da casa. O papel dele era proteger a herança da família. O papel dele era proteger o lar. E aquela mulher manda matar Nabote e todos os seus filhos. Não foi Nabote só que morreu, não. Toda a casa de Nabote foi morta.
E por isso que Deus estipa toda a casa de Acabe. Porque se ele mata Nabote, o filho ia herdar, né? Os filhos iam herdar. E aí, Jezabel arma toda essa trama diante, né, às escondidas, mas Deus estava contemplando todas as coisas, irmãos. E aí que vem, eu já vou para o encerramento, é aí que vem a coisa para vocês entenderem. Quando Deus resolve enviar o profeta, Deus envia o profeta a quem? A Jezabel ou a Acabe? Por que a Acabe? Porque ele é o sacerdote da casa. Quando Eva fez aquela loucura lá, Deus falou com Eva ou com Adão? Porque ele que é o sacerdote da casa. Então, marido, não fique pensando de que, não sou eu que estou fazendo, Deus vai cobrar de você. Cabe ao homem se posicionar ao lado da palavra, ao lado dos princípios de Deus. Eu sempre digo, eu sempre converso com o Gilmar aqui, que está comigo agora, trabalhando, eu digo, Gilmar, você precisa entender que a autoridade não é grito. Tem marido que grita, mas não tem autoridade nenhuma. A autoridade não é grito, a autoridade é se posicionar no mundo espiritual. E dizer assim, não concordo, deixa ela ir, Deus vai tratar ela. Deixa o filho ir, Deus vai tratar o filho. Se posicione no mundo espiritual. Você não tem a minha bênção. Eu não concordo com isso. Deixa fazer. Aí você vai ver o que é autoridade. Aí você vai ver o mundo espiritual se mover para selar a palavra do marido na terra. Quem está me entendendo aqui? Eu já contei isso, mas eu vou contar de novo. Gisele, logo no início do nosso casamento, Gisele arranjou um trabalho, disse, vou trabalhar. Aí tinha a função de trabalhar de manhã e de tarde. Eu disse assim, escolha de manhã. Ela me desobedeceu, escolheu de tarde e noite. Tudo bem. Sabe o que aconteceu? Foi assaltada. E quando eu estava chegando, eu presenciei o assalto. E na época, no dia, né, eu fui atrás do assaltante, consegui prender o assaltante, porque Deus enviou um policial na hora, que prendeu o cara, viu o cara que estava correndo. É uma história de cinema. Eu sei que o cara foi preso e foi para o presídio, para resumir a história. E ali ela viu que era autoridade, porque eu disse a ela, não faça tal coisa. Ela foi e fez. Então o marido tem que entender aqui o que é autoridade. Autoridade não é berro, irmão, não é grito. Não, autoridade é você dizer assim, eu não concordo. E deixa lá. E vira as costas. Eu me lembro, até hoje, quando eu fui convidado para pregar no interior da Bahia. E a gente estava todo alegre que eu ia viajar para pregar fora. E eu não tinha falado nada com o meu pastor. E a gente preparando, e a menina que convidou a gente fez preparou tudo, tipo uma festa, alguma coisa. E aí eu resolvi falar ao pastor, faltando 2 dias, irmão, já tudo resolvido, tudo montado. A galera já, meus colegas, a gente vai viajar, eu com carro próprio já, 22 anos, 23 anos, todo mundo alegre, pastor. Eu falei, pastor, a gente está indo para tal lugar. Eu fui convidado para pregar, o pastor, eu não abençoo. Eu saí de lá com uma raiva, espumando. Mas eu não fui não, varal. Liguei para a irmã e disse, não vou não. Ela ficou triste. Como é que pode, Zé? Eu não vou não. Daqui a pouco acontece um acidente, roubam meu carro. Eu vou nada? Vou não. Por quê? Porque era uma viagem ministerial, né? Então ele tinha autoridade sobre mim para dizer assim, não, eu não abençoo. Não era uma viagem de família, de férias, né? Vamos separar as coisas. Amém, irmãos? Era uma viagem ministerial. Eu estava indo pregar a palavra em nome, né? Eu precisava ser enviado. Então ele dizia assim, não, eu não abençoo, assim mesmo, bem seco, a gente não entendeu nada. Saiu todo mundo resmungando, todo mundo murmurando, né? Mas a gente ficou, depois passou a raiva, domingo estava todo mundo lá na igreja, né?
Mas a gente entendeu, a gente começou, rapaz, quando a coisa pode acontecer, a gente não conhece a estrada e tal, primeira vez que a gente vai viajar longe assim, e a gente ficou de boa, depois da tristeza, que a tristeza bateu, e a gente ficou de boa, ligou para a menina, a gente não vai poder ir e tal, né? E ficou aquela coisa assim, né, meio chata. Mas a gente precisa entender o que é isso, o que é a verdadeira autoridade. E este homem aqui, ele deixa a mulher exercer a autoridade. E a mulher faz um desastre. A ação da mulher provocou a ação da mulher e a omissão do marido. Diga comigo, a ação da mulher e a omissão do marido. Porque ele poderia, ele sabia o que ela estava fazendo, mas ele fez de conta que não sabia de nada. Porque ela estava indo atrás do mimo dele. Ela estava querendo comprar o brinquedinho dele. A vinha que tanto ele sonhava, né? E aí eles deixam a mulher sair do local, assumir o reinado, assumir a liderança do lar, assumir a liderança do reino. E quando Deus envia o profeta para entregar o juízo, Deus não fala com Jezabel, Deus fala com Acabe. Deus disse assim: você se vendeu. Você se vendeu por dinheiro. Você se vendeu. E Elias expõe toda a trama e traz um juízo duro sobre a casa daquele rei. Deus levanta um outro rei para dissipar a casa de Acabe. Jeú. Jeú é o exterminador do passado. Não existe exterminador do futuro. Jeú é o exterminador do passado. Um homem que Deus levanta para matar reis. Ele mata dois e mata a casa toda de um. Ele mata o rei de Israel, o rei de Judá. Não era para ter matado de Judá, mas matou. E ele sai como um vingador de Deus. E Deus diz assim: mate todos os filhos. Tinha mais de 100 filhos, Acabe, eu acho. E ele mata todos. Todos. Porque Jezabel manda matar todos os filhos de Nabote. Extirpa a linhagem de Nabote. Por causa de uma vinha. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Primeira coisa, eu já vou encerrando. 5 minutos. Cuidado com o espírito de descontentamento. Aprenda a valorizar aquilo que Deus já te deu. Aprenda a valorizar o caminho que você já andou. O importante é que Deus está contigo. Amém, irmãos? O importante é que nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém? É isso que é importante. Segunda coisa, cuidado com o espírito de merecimento. Se Deus tem promessas para você, isso é fruto da graça de Deus na sua vida. Celebre as promessas, mas nunca, aleluia, deixe o seu coração, aleluia, subir ao seu coração de que Deus tem que fazer algo para você. Deus não tem que fazer nada. É tudo fruto da graça dele. É tudo fruto da misericórdia. Não é fruto do seu jejum, não é fruto. Tudo isso nós fazemos para nos aproximar de Deus e para estar prontos para receber a bênção de Deus. Mas não é para liberar a bênção, não é para destravar. Quem destrava as bênçãos de Deus para a nossa vida é o amor de Deus. Aleluia! É o amor que Deus sente por mim e por você. Terceira coisa, aleluia, não se aliene, ou não se distancie das suas responsabilidades do lar, do seu papel social, né? Não queira ter uma vida alienada daquilo que realmente Deus tem para você. Tem pessoas aí, irmãos, que estão vivendo uma vida que não vai dar em nada. Eu conheço pessoas que têm 20 anos sonhando um sonho que nunca aconteceu. E se você chegar para ele vai contar a mesma promessa. É uma alienação. É se enganar consigo próprio. É como alguém que não sabe cantar e quer cantar no ministério de louvor.
e ele vai fazer curso, e ele vai isso, e ele vai aquilo, e as pessoas ficam dizendo assim, só bastava até bonitinha, deu uma melhoradinha, mas você olha para a pessoa e você sabe que aquilo ali ela não foi chamada para aquilo, ela não tem graça, ela não tem potencial para aquilo, e por conta das redes sociais, aleluia, esse espírito de alienação está entrando nos crentes. E aí os anos vão passando, as coisas não vão acontecendo. Mas por que, pastor, as coisas não estão acontecendo? Porque as pessoas deixaram de sonhar os sonhos de Deus para sonhar os seus próprios sonhos. Você tem que entender o seguinte: Deus vai cumprir aquilo que está no coração dele para a sua vida, não é aquilo que está no seu coração. Quem está me entendendo aqui, irmãos? É por isso que a gente tem que buscar de Deus, aleluia, o que é que o Senhor tem para mim, o que é que o Senhor tem para nós, qual é a promessa real. Não é simplesmente eu pensar e dizer assim, não, eu quero isso, eu quero aquilo, como uma jovem que veio conversar comigo alguns meses atrás e disse, não, é porque eu posso ir para os Estados Unidos, eu posso ir para não sei o que lá, eu estou pensando se eu vou para tal lugar. E eu cheguei para ela e disse assim, você sabe que tudo isso aí é ilusão, né? Porque na verdade só existe uma vontade de Deus para você. A gente precisa acordar. A gente precisa parar de sonhar. A gente precisa viver Deus hoje. A gente precisa viver as realidades de Deus hoje. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. Deus não quer, irmãos, para de ficar olhando para amanhã. Deus não quer fazer amanhã. Deus quer fazer hoje. Ah, você não entendeu isso aqui não. Não, você não entendeu não. Deus quer fazer hoje. Então pare de ficar lançando as coisas para amanhã. É que eu tenho uma promessa, é que Deus disse que vai fazer, é que Deus disse que... E hoje, o que é que Deus está fazendo hoje na sua vida? O que é que Deus está fazendo hoje? Se preocupe com isso. Porque nós precisamos entender que o amanhã ele é formado por aquilo que a gente está fazendo hoje. Existem situações, existem ações que nós fazemos hoje que vão construir o nosso amanhã. É isso que eu estou falando. Então essa questão dessa alienação hoje nas famílias é algo grave. E os jovens, infelizmente, estão tomados com isso, olhando histórias fantasiosas, histórias de sucesso, coisas se influenciando por fotos totalmente fakes, totalmente montadas. Hoje a inteligência artificial produzem tudo, meus queridos, tudo para que você fique ali preso naquela tela, para que você comece a desejar o sonho que eles querem que você deseje, e não mais os sonhos de Deus. Nabote deixou de... Acabe tinha a cadeira de rei. Era o homem mais importante do reinado. Mas sua família foi totalmente dizimada, porque ele desejou um brinquedinho. Ele desejou algo que não pertencia a ele, que Deus não tinha nada na vida dele para aquilo ali. Deus não tinha. Então existem coisas que você não pode ter. Olhe para o irmão e diga assim, tem coisas, olhe para ele e diga isso aí, diga essa verdade, que você não vai ter, porque Deus não tem isso para você. Então esse fake desses coaches, você pode tudo, não, você pode tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Aí você pode, mas a gente não pode tudo. Você pode tudo que Deus planejou. Então aí está a raiz do descontentamento, essa alienação, essa coisa louca, essa fantasia, essa narrativa. E as pessoas estão caindo nisso, mergulhando de cabeça, se distanciando das suas raízes, da sua cultura, da sua identidade familiar, para formar uma identidade fake, para se tornar alguém que ele nunca vai ser.
teria a vinha. E sabe o que aconteceu? Ele não teve a vinha. Deus mandou matar toda a família dele. Nem sei quem ficou com a vinha. Mas o que nós precisamos entender aqui é que Nabote trouxe um recado para mim e para você. Existem coisas que não podem ser negociadas. Custe o que custar, não dá para negociar. E que você entenda isso nesta noite, né? Entenda. Nabote é um homem que conhece as responsabilidades de líder da casa e defende elas até a morte. Ele não se alinhou, ele não se alienou do seu papel de líder da casa. Ele assumiu o papel. Ele poderia vender, dizer, chegar para os filhos: a gente está cheio de dinheiro agora. E o Senhor ia dizer assim: mas é a herança. O Senhor vendeu a nossa herança. Então que você nesta noite guarde isso dentro do teu coração. E se afaste dessas pessoas tóxicas. Principalmente solteiro, se afaste. Faça os testezinhos, viu? Né? Vai fazendo os testes. Porque rostinho bonito não vai botar a comida na casa. Não vai pagar a conta. Menino malhadinho não vai pagar, não paga não, filho. Malhação não paga a conta não. Rostinho de ator da Globo não paga conta, não paga boleto. Você vai perceber isso. E aí vai querer o quê? Que você fique passando uma louca? Então, não usurpe as responsabilidades do seu marido. Põe a responsabilidade nele. Meu irmão, se vire, você é o homem da casa. Tem que falar isso mesmo. Aí qualquer coisa, não, deixa que eu resolvo isso aqui. Não, deixa quebrar, deixa ele resolver. Se vire, meu amigo. Você é o homem da casa, vai dar seus pulos. Como dizia lá na indústria, né? Pegue sua bota ali, ó, de sapo, né? Porque senão você vai criar um homem igual a Acabe, um fracote. Você vai gerar um homem fraco. Não, deixa que eu faço. Está demorando demais, deixa demorar. Porque não sei o que lá está quebrado lá, essa fechadura já tem, deixa lá. E aponta, olha, você é sua responsabilidade. Então, mulheres, tomem cuidado, porque às vezes é você que está fazendo o homem frágil. É você que está produzindo um homem que está alienado das responsabilidades dele. Uma mulher sábia produz homens fortes dentro de casa. Produzem homens de valor dentro de casa. Homens que acordam e dizem assim: rapaz, eu tenho que ir. Deus, essa mulher vai me pegar se o senhor não fizer nada. E Deus vai ser contigo. Deus vai abrir a porta. Deus vai te honrar na terra. Deus vai honrar a palavra que sair da tua boca. Quem está me entendendo aqui? Então pare de ficar passando coisas para sua esposa que é você que tem que resolver. É responsabilidade sua, meu amigo. É sua responsabilidade. E pare de ficar, sabe? Irmãos, a esposa percebeu que o cara estava tristinho, chateado. Tem marido, irmão, segure sua onda. Chegue na sua casa, essas bobagens, o homem não pode levar tudo para casa, não. O homem não pode, teve um problema que eu não estou gostando, estou desgostoso da empresa, não sei o que lá. Meu amigo, essas coisas tem que... Fale com o pastor, fale com o seu colega. A mulher não pode ficar vendo essas fraquezas dentro de você, não. Vai dizer assim, meu Deus do céu, vai dizer assim, daqui a pouco esse homem sai do emprego aqui e deixa a gente na mão. Ele está choramingando porque o chefe deu uma reprimenda dele, chegou aqui chorando. Aí a mulher começa a entrar, a dizer assim, eu vou ter que resolver meu negócio aqui, eu vou ter que... E aí começa. Quem está me entendendo aqui? Não, irmão, como é que foi o emprego? Não, foi uma bênção lá. Foi lá. Está uma guerra lá, mas Deus é na minha vida.
Aleluia. Procura o pastor, o líder espiritual, fala esse rapaz, tá luta lá, viu, velho? Arão, não dá para falar isso com a esposa, senão ela vai desabar. Porque não dá, tem coisa que não dá. Porque tem a ver com a masculinidade, com a liderança. Quem está me entendendo aqui? Não, irmão, estou falando sério. Tem que falar. Agora existe coisa que dá para compartilhar. Olha, ore por mim lá, que está uma luta lá numa coisa, mas demonstrar tristeza, tristinho. O cara ficou sem comer pão. Deitado na cama, virado para a parede. Mas que situação. Eu queria ter um cipó caboclo para levar. Levanta, rapaz, que você é rei. Bora. Quem está me entendendo aqui? Mas ela não foi uma mulher sábia, porque ela queria o poder. Tudo que ela queria era um homem frágil. E todo aquele que uma mulher manipuladora quer é um homem frágil. Para ela ditar as regras. Ela ter a caneta na mão. Só que isso não se sustenta por muito tempo. Ou o casamento racha, ou você vai ter um casamento fake, uma pessoa triste, alienada do relacionamento, casada, mas sem viver um casamento. Vamos ficar de pé. Amém. Eu queria chegar aqui hoje e pregar aquelas pregações que a gente levanta, dá glória, sapateia, mas quando Deus disse, Deus, o que é que eu vou pregar hoje? Deus disse, você vai pregar isso? Eu falei, sério? O senhor não gosta de mim, não é? O povo vai me pegar no final. Eu cheguei aqui meio triste assim, disse, pô, velho, não estava domingo na igreja, eu já chego já com essa bicuda na canela do povo, né? Mas é a palavra de Deus, não tem jeito. Ela cura, amém, irmãos? Ela cura, né? Ela fortalece você. E você precisa se posicionar. Olhe para o irmão e diga assim, se posicione. Diga para ele, a autoridade não é grito, meu irmão. A autoridade é posicionamento. Saiba quem você é no mundo espiritual. E a mulher não tem que ficar vendo o homem fazer bobagem calada, não. A mulher tem que se posicionar. E dizer assim, você está fazendo isso, você é a autoridade, mas eu não concordo. Aí Deus vai pegar ele. Agora o que é que acontece? Que mulheres ficam omissas, não falam nada. Você viu Abigail? Salvou o marido. Salvou a vida do marido. Porque viu que o marido estava falando bobagem, mas ela não ficou calada. Certamente ela ia ser livre. Mulher bonita. Davi depois casou com ela, depois que Deus puniu o próprio rei, o próprio marido dela. Mas ela não ficou calada. Ela foi lá, resolveu o pepino, provocado pelo próprio marido. Então uma mulher não pode estar omissa. Não pode usurpar a autoridade, mas também não pode estar omissa. Tem que se posicionar. E quando a mulher se posiciona, Deus salva a casa. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Deus salva a casa.